A pré-lição de hoje tem o tema A Noiva. Não sei se vocês viram, né? O anúncio a gente semanalmente avisa os temas. O que será que cada um de nós pensou? Que tema é esse, a noiva? Né? Acho que até nas mídias sociais foi colocada uma figurinha. No grupo do WhatsApp é só o texto, né? Mas nas mídias sociais foi colocada uma figurinha. Nós vamos falar simbolicamente da noiva, mas vamos pensar a nossa experiência com casamentos. Não, não, pode parar, não é casamento doloroso, que você casou sem ter certeza, não, não é esse casamento. Não é que você divorciou porque você ficou frustrada, não, não é realizei o que eu queria. Não é desse casamento, não é dessa noiva que talvez você possa ter sido ou talvez você imagine. Então vamos lá. O que é uma noiva? Noiva, quando duas pessoas que se amam e que decidem ficar juntas, compartilhar a vida, noivar, entrar no estado de noivado é uma celebração. É celebrar o quanto essa presença do outro na sua vida, vamos imaginando isso juntos, o quanto que isso é feliz e é bom, é uma celebração. E o noivado é um período para as duas pessoas, independentemente de quem são essas pessoas. Estamos noivos, né? É um período simbólico muito importante. Normalmente, a noiva vai falar, não, eu preciso de um ano para me preparar, né? Não dá para casar em 15 dias, em um mês. Algumas etnias, alguns povos, ainda hoje, o noivado costuma ser curto, eu estava ouvindo um pouco sobre o povo árabe, né? O noivado costuma ser mais curto e a preparação rápida, porque o objetivo desse noivado é específico, não é como para gente aqui ocidentais, talvez como brasileiros, talvez como espanhóis, né? Então, o noivado é um tempo de preparo, é um tempo de expectativa, onde vem muitas dúvidas, nós encarnados temos muitas dúvidas, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de uma conexão de almas, onde a noiva se prepara, onde a noiva vai pensar o que é mais belo, para se enfeitar, não é para o público, não é para os convidados, não é para a fotografia, que vai lá para as mídias sociais, os vídeos que vão ser publicados. Não, não é esse é o sentido que nós estamos falando. Estou falando do sentido simbólico, de um preparo amoroso, de um preparo silencioso dentro do coração. Então, onde o melhor vai ser apresentado nesse momento da celebração da união. Por um lado, a noiva, ela vai preparar um vestido cheio de pedras, vai preparar um vestido colorido, branco, né? Como é que é essa preparação e essa expectativa de uma maneira alegre e de uma maneira de celebração, né? Essa maneira simbólica que eu estou trazendo é a união da alma. A alma, como o feminino, se preparando, se embelezando, trazendo os seus tesouros, as suas preciosidades, as suas cores. Essa noiva que se prepara para um casamento, para uma união. E uma união com que propósito? Na nossa perspectiva mundana, materialista, a gente tem uma perspectiva de que o outro vai suprir o que você não consegue, né? A gente meio que coloca o outro para ocupar um espaço na nossa vida, né? Mas, no fundo,
o que todos nós sentimos na alma, seja o esposo ou a esposa, o noivo ou a noiva, lá no íntimo da alma é uma vida compartilhada, é uma vida de afeto, onde essa união seja uma parceria segura. Falamos a semana passada de apego seguro, segura, de confiança. É um momento de uma preparação para essa união com uma sinceridade muito grande, com uma expectativa alegre, boa, dessa união, para um crescimento juntos, para uma vida de casal próspera, abundante e feliz. Tudo isso é o aspecto que todos nós desejamos, simbólico. Quando a gente vem para o plano físico e procura a companheira ou companheiro, a gente trata esse aspecto simbólico na prática. E na prática, às vezes, a gente confunde com eu vou dar uma festa para muitos convidados e eu tenho que me estressar ao máximo para gastar um dinheiro exorbitante, porque no fundo é a alma que deseja esse momento especial. Então, para ver uma noiva, há todo um tempo de preparo, de uma expectativa para essa união, para essa celebração. Não é para o casamento do ano, não é para sair nas revistas, mas é para essa conexão de alma, tanto que a gente usa de uma forma errada a expressão alma gêmea, né? Não existe alma gêmea, existem almas irmãs, que a gente decide vir juntos, né, na nossa vida como almas irmãs. No Apocalipse, na Bíblia, existem algumas, João, o evangelista, e Paulo, né, de Tarso, falam sobre a noiva, eles usam esse simbolismo da noiva. Eu vou começar por João, no Apocalipse. Ele diz que João, já idoso, preso na ilha de Patmos, João morreu com mais de 90 anos, foi o discípulo que viveu mais, era o mais jovem e o que viveu mais. Então, ele preso, idoso, ele olha e vê, e ele tem visões, ele viu tudo o que aconteceria no futuro, na nossa época. E ele disse que olhou para o céu e viu que os céus se abriram e desceu a Nova Jerusalém, como uma cidade espiritual, imagina, linda, dourada, branca. O que você imaginar de mais lindo, como as cidades espirituais devem ser, ela desce dos céus, adornada para seu esposo. A Nova Jerusalém é esse anseio de união com o divino, com o Cristo. Então, ela vem como uma promessa, ela vem como uma expectativa, ela desce adornada com as suas preciosidades. E a gente já vai falar o que são essas preciosidades. Então, João compara essa visão da Nova Jerusalém, né? Enquanto o planeta está em transição planetária, chacoalhando tudo, a gente está vendo um monte de coisa horrível, suja e feia acontecer, enquanto isso está acontecendo, porque é uma grande limpeza planetária, para limpar a gente precisa abrir e encontrar a sujeira que está lá e tirar a sujeira, né? Enquanto isso acontece, João vai dizendo, a Nova Jerusalém vem como uma noiva. João traz nessa imagem esse anseio do noivo ver essa noiva chegar também, né? Que expectativa o noivo fica no altar, né? Com a perna lá tremendo também, né? E que impacto tem quando o noivo vê a noiva belíssima entrar com aquela música, com aquele ambiente, geralmente um ambiente quase celeste. A gente, nos casamentos, nas bodas, a gente procurou no campo, ou com as flores, ou nas igrejas, a gente procura quase um ambiente celeste, no melhor que a gente consegue, né?
Nessa união, nesse momento que a noiva se apresenta, não tem dúvida. Não tem mais o quero casar ou não. Vou casar, vou comprar uma bicicleta. Não tem, não existe. Esse momento da noiva, da apresentação da noiva, da chegada da noiva, não há indecisão e não há dúvida. Há entregar-se a esse matrimônio, a esse casamento, que são as referências que João faz, da nossa entrega ao Cristo, nesse casamento de alma. A gente, umas semanas atrás, a Leni falou sobre Khalil Gibran, né, que foi um poeta contemporâneo do movimento do sufismo. E no século XIII, nós temos Rumi. Rumi, nos seus poemas, que ele fala de amor, ele não está falando de pessoas. Rumi, quando fala o amado, ele fala de Deus. Ele está falando de Deus, da nossa relação com Deus, o amado. E aí, ele, num dos poemas dele, que chama O que é o amor, ele termina assim. E eu pensei, para encontrar o amado, preciso procurar com o corpo, com a mente e a alma. Mas não. Para encontrar o amado, você precisa tornar-se o amado. Para encontrar o amado, você precisa tornar-se o amado. Você precisa tornar-se a noiva. Aqui eu estou usando a noiva como assim, o simbolismo para a alma. Então, homens, vocês são noiva também. Sinto muito dizer isso para vocês. Porque a alma é feminina. A alma começa com o artigo feminino, a. E o amado é o Cristo. É Jesus representando Cristo. É o masculino. É um casamento de alma. É dentro da gente. E como é que a gente se apresenta para o Cristo? Como é que, como noivas, homens ou mulheres, nós nos apresentamos? Um outro trecho do Apocalipse é um livro de revelações, é isso que quer dizer Apocalipse, mas no capítulo 19 de Apocalipse, João escreve que se apresentar como noiva usando linho, o linho, que é o tecido linho, fino, puro e resplandecente, que são a justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. Ele está dizendo, apresentar a pureza da nossa alma no casamento com Jesus. A prece que foi feita hoje é, Jesus está pedindo a sua mão. Não é para casar em você, né? Não vai. As freiras usam um anel, né? Eu fui pesquisar, não são todas as ordens de freiras, mas algumas ordens usam um anel, elas são as noivas de Cristo. Então, elas materializam esse aspecto, a alma casando com Jesus. Não é casamento, como a gente tem aqui. Mas Jesus pede a tua mão e a gente entrega a mão, a gente duvida. A gente confia nesse amor e vamos nos tornar o próprio amado, como diz Rumi. Ou a gente fica assim, não, melhor não, né? Vai que, né? Não estou à altura. Não tenho condições. Sou pequena demais, ou pequeno demais. Sou errado demais, tenho problemas demais. Essa união simbólica, que é interior da alma com o amado, é uma união a partir da beleza que você tem dentro de você. A partir do amor. Esse poema que eu li, o finalzinho do poema do Rumi, que chama O que é o amor, tem até um vídeo na internet, que alguém que está narrando esse vídeo, posso colocar no grupo, se vocês quiserem ver.
ele vai falando sobre esse amor, e em um momento o Rumi está dizendo, você é amor, deixe todo o amor que há em você transbordar. Coloque as suas pedras preciosas, as suas virtudes, se arrume, arrume a sua alma, você, como uma noiva, com o que dá de mais belo e precioso, com a sua bondade, com o seu carinho, o seu afeto, a sua delicadeza. Homens são delicados também, porque a alma não tem sexo, gênero. Alma, é ser, não é? Homens e mulheres são delicados. Um outro poema do Rumi, para a gente encerrar, fala assim, lembra que quando ele fala de amor, ele está falando de Deus, né? No minuto em que ouvi minha primeira história de amor, comecei a te procurar, sem saber o quão cego eu era. Os amantes não se encontram, finalmente, em algum lugar. Eles estão um no outro o tempo todo. Eu vou repetir. Aqueles que amam não se encontram finalmente em algum lugar. Não é procurar em algum lugar. Os amantes estão um no outro o tempo todo. Paulo nos fala que nós somos a noiva de Cristo, como casa esperança, como cristãos, como católicos, como evangélicos, como muçulmanos, sufistas, não importa, porque o Cristo não tem religião. O Cristo é o Cristo, que é o amado. Por isso, quando nós amamos, nós estamos em Deus, como disse a Leni há semanas atrás, e o Rumi está dizendo, os amantes estão um no outro o tempo todo, com a nossa roupa mais bela e pura, com as nossas virtudes, a paciência que você sabe que você tem, a bondade, a perseverança, a sua alegria suave e discreta, aquela alegria que você fecha os olhos e fala, o dia foi bom, mesmo tendo sido um caos. Você fala, foi bom, eu terminei bem o dia, boas coisas também aconteceram, gratidão é uma grande virtude, é uma das pedras preciosas que você vai se adornar para essa cidade santa, Nova Jerusalém, que é para esse ambiente que João nos indica que nós estamos caminhando na transição planetária, com o mundo de regeneração. A gente ainda vai ter dificuldades, mas estamos nos vestindo com o mais puro linho, brilhante, nos preparando como noivas, como parte dessa boda, desse casamento com o Cristo que criou este planeta. O poema do Rumi fala isso. Deus criou o planeta e disse, eu criei este planeta para vocês por amor. Da gente enxergar esse amor e nos vestirmos, nos adornarmos para esse momento do casamento como a noiva. Porque Jesus te espera, igual o noivo espera a noiva no altar. E Jesus sabe que a beleza que você tem é imensa, o amor que você tem, o afeto é gigantesco. E Jesus te convida para esse casamento de alma, interior,